Graças a paz, boa noite. Vou aguardar um pouco mais, o pessoal está entrando. Não vou ser muito longo porque eu tô com pouca bateria, então vou ser bem breve. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vou falar sobre a reação do Senhor Jesus em relação à incredulidade. O texto está lá em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, se você tiver sua Bíblia, você pode abrir aí. Mateus, capítulo 17, principalmente o versículo 17, o contexto. Nós vamos ler aqui agora. Ok? Diferente dos sensacionistas, nós vamos ler uma Bíblia, né? Então, vamos lá. Mateus 17, 17, vamos ler o contexto, né? No capítulo... vamos ler 17 do 15 em diante, ok? No versículo 15 de Mateus 17, Jesus diz o seguinte... Jesus não, uma mulher, né? No 14 diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-lhe-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, um homem, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então o homem chega para Jesus e se atira no chão pedindo misericórdia, porque o filho dele ele tinha problema mental, era louco. Tá? Então, no versículo 16 ele diz, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Versículo 17, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e daquela hora em diante, né, o menino sarou. Então, os discípulos perguntam por que não puderam expulsá-lo. E Jesus diz, versículo 20, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como num grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ok? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão por jejum e oração. Paramos aqui. Então, nesse texto, nós temos um pai pedindo encarecidamente ao Senhor Jesus para libertar o seu filho que era louco. E ele tinha um problema de loucura, ok? Primeira coisa, ele fala que os discípulos de Jesus não conseguiram curar o menino. Mas Jesus já havia concedido autoridade para os discípulos, ok? Para eles expulsar demônios. Mesmo assim, Jesus então repreende a incredulidade dos discípulos e diz que a culpa disso era por causa da pequenez da fé deles. Então os discípulos, o que eles pensaram? Será que não tem poder? Será que Deus não tem... É óbvio que não iam pensar nisso, né? Está faltando poder em mim? Está faltando alguma coisa? Não. O poder já está em nós, porque nós temos o Espírito Santo, mas Jesus diz que é por causa da pequenez da nossa fé. Então ele fala que as pessoas, elas não operam milagres, não expulsam demônios aqui por causa da pequenez da vossa fé. E Jesus faz esse tipo de afirmação diretamente nas Escrituras. Agora eu vou para onde eu quero chegar. Como Jesus lidava com a incredulidade das pessoas. Quando Pedro cai ali e afunda, quando ele começa a andar sobre as águas, Jesus pega, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus sempre repreende a incredulidade e sempre aponta que a culpa pelo qual a pessoa não opera no sobrenatural, ou não opera milagres, ou qualquer coisa, ele diz que isso vem por causa da incredulidade. Jesus não... porque a responsabilidade do homem é crer no que Deus diz, né? Então, a relação de Deus com a fé é que Deus causa essa fé, isso é óbvio. Deus causa essa fé em nós, e essa fé vai sendo trabalhada em nós pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus que vem ao nosso ouvido, através do Espírito, essa fé infundida dentro de nós pelo Espírito. Então, essa fé metafisicamente também é operada por Deus, ela é colocada em ação por Deus através da pregação, através
do nosso dia a dia, através da nossa vida. Essa fé, ela é operada, né, por Deus metafisicamente nas nossas lutas com o diabo. Ela é operada por Deus na nossa luta do dia a dia. Não há diferença. Deus é que opera essa fé metafisicamente, porque Deus opera o querer e realizar. Então ele opera essa fé quando se trata de vencer o diabo no campo intelectual. Ele opera essa fé quando se trata de vencer uma doença psicológica. Ele opera essa fé quando se trata de vencer uma doença física, metafisicamente. Isso Deus faz porque ele opera em nós o querer realizar, e a palavra diz que todo dom vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem nada. Todavia, embora seja Deus que metafisicamente opere o querer realizar e faça tudo, a palavra de Deus então ensina que a responsabilidade é do homem quando algo não acontece. Então, não consegui expulsar o demônio. Soberania de Deus. Deus determinou isso. Tá, não vamos mascarar. Você foi incrédulo. Isso é o que Jesus fala. É assim que devemos lidar com isso. Isso é a vontade preceptiva de Deus. O decreto de Deus não importa o que Deus decretou e determinou. Nós não podemos esconder a nossa incredulidade atrás da vontade decretiva de Deus e do determinismo e da soberania divina. A mesma coisa acontece com a salvação, porque Deus então agora determinou que todos aqueles que são justificados serão glorificados. Então agora eu não vou me esforçar para me santificar, não vou ler a Bíblia, não vou frequentar um culto e não vou fazer nada, porque afinal Deus vai operar o querer realizar. E quando eu não tiver vontade de fazer, não farei nada. Isso é quietismo, na verdade nem é quietismo, isso aí é uma coisa que não é cristianismo. Então a responsabilidade é sempre nossa, de não fazer ou de não crer. Então, como Jesus lida com a incredulidade? Jesus repreende ela. Jesus nunca passa a mão por cima da incredulidade. Inclusive, Jesus chama a incredulidade de dureza de coração. Isso quando ele ressuscita, né? E os discípulos não tinham crido nele. E ele aparece para os discípulos, está em Marcos. A Bíblia fala que ele repreendeu duramente a sua incredulidade e dureza de coração. Por que Jesus fez isso? Porque a incredulidade, ela aponta para um coração não regenerado. Ou para aquela parte da nossa carne que ainda não é regenerada. Todo crente, ele é regenerado pelo Espírito de Deus, mas todo crente está em conflito. A carne milita contra o Espírito contra a carne. E todo crente deve tomar a posição do Espírito. E qual é a posição do Espírito? É a posição da fé. Andar no Espírito, segundo Paulo, é andar pela fé, não por vista, né? Mas nós andamos por fé e não por vista. E Paulo fala, e nós temos o mesmo Espírito da fé, né? Em Romanos também, a lei do Espírito da vida é contrastada, acredito que por Martinho Lutero, com a fé. A lei do Espírito da vida é a fé. A lei do pecado e da morte, ela corresponde-se, ou ela se liga também, por causa da nossa depravação, com a lei. Por quê? Porque a lei ela é a força do pecado, é a lei. Então, vamos aplicar isso de maneira didática agora. Deus ordena que você crê em Jesus Cristo e se arrependa. O Espírito Santo regenera o seu coração e você crê. O Espírito Santo mantém essa sua fé em Cristo até o dia de Jesus voltar. Ok, essa é a doutrina bíblica da perseverança dos santos. No meio do caminho você vai ter provas, vai. E muitas coisas vão acontecer, sim. No meio dessas provas, a sua fé vai sendo testada e provada e aprovada diante dos homens e diante dos anjos e dos demônios. Então, Deus vai testar aquela obra que ele começou. Embora ele, como diz em Filipenses 1,6, começou a boa obra e vai completar, ele também testa a obra que ele faz em nós. Mas por que ele faz isso? Para que toda a nossa autossuficiência em nós mesmos acabe e todas as nossas desculpas carnais para não fazer as coisas sumam. Então, Deus vai colocar você à prova, você vai entrar em muitas dificuldades durante sua vida. O apóstolo Paulo exorta em Atos dos Apóstolos, quando ele está falando com uma igreja, ele diz assim que por meio de muitas tribulações nós devemos passar para entrar no reino dos céus. Muitas. Ou seja, a salvação é pela graça, é evidente, e tudo o que Deus faz, eu quero querer realizar é pela graça, mas nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter para até chegar lá. Nós estamos em um caminho agora. A luz do justo o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4:18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória, a imagem do Senhor, que é Jesus Cristo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor, Ele em nós operando
o querer realizar. Ele vai conformando a nossa imagem conforme Jesus Cristo. Então, e nisso ele vai tirando todo tipo de coisa ruim que ele detesta, hipocrisia, autossuficiência, autocomiseração, e nesse trabalho de santificação. Com os milagres não é diferente. Deus ordena você fazer. E por que você não faz? Por que você não ora por um enfermo? Por que você não expulsa o demônio? Por que você não pede os dons espirituais? Não há desculpa, Deus é que dá os dons. Mas Deus é que dá a salvação e mesmo assim você se arrependeu dos seus pecados, mesmo assim Deus é que opera o querer realizar para a santificação, mesmo assim você busca santidade, você não dá, não facilita para a carne. Embora Deus seja que opera o querer realizar, você não fica, você vigia, você se mantém vigilante, você ora, você busca. Então Deus opera o querer realizar. O arminiano vai entender isso como uma cooperação. E alguns calvinistas vão entender que Deus ele faz essa obra operando querer realizar. É incrível que eles consigam entender a metafísica no caso da santificação e não no caso da operação da fé e dos milagres. Porque o mesmo princípio é o mesmo Deus e o mesmo Espírito e o mesmo Pai, o mesmo Jesus Cristo que fala sobre isso. O ponto de vista de Jesus é muito imanente. Por quê? Porque Jesus ele é o Logos encarnado, ele é a palavra de Deus encarnada. Então ele nos dá o ponto de vista que nós devemos ter em relação à fé, em relação a tudo que ele ordenou. E se você pega Jesus nos evangelhos, ele é muito duro e muito rígido. E é certo que ele deve ser assim. E é certo que um cristão deve buscar ser como ele e buscar obedecer aquilo que ele fala. Então, para que isso se consuma e complete na nossa vida, nós devemos sempre manter os nossos olhos em Jesus e imitá-lo em suas obras, e imitá-lo também em sua operacionalidade de milagres e sinais. Então não há desculpa para um incrédulo, para qualquer tipo de pastor ou qualquer tipo de pessoa não operar nenhum sinal ou não buscar isso da parte de Deus. Não há desculpa para você não expulsar um demônio. Não há desculpa para você ter que ligar para um pastor para expulsar demônio. Porque Jesus diz, eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aí alguns dizem que os sinais eles eram só para os apóstolos. Mas se os sinais eram só para os apóstolos, por que então o poder de pisar em serpentes e escorpiões e expulsar demônios não seriam só para eles também? E isso, alguns sensacionistas até para expulsar demônios eles têm pé atrás. Porque afinal, os sinais, né, que Jesus fala ali não diz respeito a toda a igreja, mas só aos apóstolos. Eles fazem isso porque eles colocam os apóstolos em um nível que nem os apóstolos mesmos se colocaram, né? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Paulo era operoso em milagres, eu também devo ser. Se Jesus era operoso em milagres, eu também devo ser. Como Jesus lida com a incredulidade, provavelmente ele vai pegar todos esses falsos mestres da incredulidade e vai lançar no inferno. Se você pega o Mateus 7, ele diz, né? Muitos virão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo, e eu direi abertamente, nunca vos conheci. Essas pessoas, elas não eram crentes, mas elas fizeram muitos sinais e muitas maravilhas, e mesmo assim foram lançados no inferno. E Jesus não disse que não foi ele, não foi pelo poder dele que essas pessoas, elas operaram esses sinais. Não, Jesus nunca diz isso, né? Ou seja, essas pessoas não nasceram de novo, mas assim como o Balaão, que não nasceu de novo, em Números 23, se você tiver sua Bíblia depois você consulta, ele também foi usado pelo Espírito Santo para profetizar sobre Jesus, mesmo assim ele não era regenerado, nem tinha nascido de novo. Então as pessoas podem operar milagres mesmo sem ter nascido de novo. Agora pense naquele que se diz crente, além de não ter nascido de novo, ainda nem opera milagres e prega contra eles, ou seja, é pior ainda do que esses que operavam milagres e não nasceram de novo. Yuri, está sendo muito rígido. Mas é óbvio, se Jesus diz que os sinais devem seguir aqueles que creem, e isso é uma coisa básica, porque o que Deus quer é o fruto e não só os sinais, por que a pessoa não opera nem mesmo os sinais? E qual fruto que ela diz que tem se ela não tem a fé? Porque um dos frutos do Espírito, o próprio John Owen interpreta assim, a palavra pistes no grego, em Gálatas 5, 22, é fé, que é traduzida nas nossas traduções muitas vezes por fidelidade. Mas é fé, ou seja, a fé é um fruto do Espírito. Como que um cara pode dizer ser crente se ele não tem fé nem para expulsar demônio? Como que uma pessoa pode ser cristã ou se dizer cristã se ela não tem fé nem para vencer uma depressão? Como ela pode se dizer cristã se ela não tem fé nem para operar milagres, nem para buscar dons do Espírito Santo, nem para crer que Deus é maior do que a besteira empirista dela? Né? Ela não tem.
Então, Deus vem para destruir todo esse tipo de paradigma. Jesus vem, né, na Escritura. Eu espero que vocês todos comecem a buscar os dons do Espírito Santo, não apenas crer neles, mas buscar da parte de Deus. Outros argumentos que são levantados muitas vezes contra os dons do Espírito se referem àqueles pragmáticos estúpidos. Por exemplo, os pentecostais rodam, os pentecostais pulam, os pentecostais dão mortal. Mas isso é um argumento puramente pragmático. É a mesma coisa que eu dizer que os crentes mentem, os crentes roubam, então eu não vou ser crente. Isso é idiota, é um argumento estúpido. Não sei por que as pessoas ainda vão atrás desse tipo de argumento, além de ser totalmente desonesto. Outro tipo de argumento é que nós mostramos pela Escritura que a fé é o meio pelo qual Deus opera os milagres e sinais, e também os próprios dons são operados por ela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que não procede de fé é pecado. Então é evidente que um crente só pode operar os milagres e sinais pela fé que o próprio Espírito Santo dá, né? Como que uma pessoa diz que para que um dom exista hoje, ele deveria ser operado igual uma máquina de refrigerante que você coloca uma moeda e ele funciona? Não, ele não deveria ser operado assim. A Bíblia não ensina assim. Na verdade, vamos usar essa analogia e reduzir agora ao absurdo e acabar de uma vez com o sensacionismo. A moeda, então, agora é a fé. Então você tem que ter a fé para colocar na máquina de refrigerante, apertar o botão e o milagre funcionar. Se você não tem, não adianta de nada. Isso está em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala que a fé é o meio pelo qual Deus opera o milagre na nossa vida. Porque a fé, ela é metafisicamente dada por nós, ela é um dom de Deus operado em nós, e ela também é operada através de nós, o crer. Deus opera em nós o querer realizar. Ok, irmãos, eu vou deixar esse vídeo aqui salvo, graça e paz, orem por mim. Agora eu vou fechar aqui imobiliário e vou para casa, tá? Fique com Deus. Foi um vídeo curto, meu celular está quase sem bateria. Amém.